O Sempre um Papo recebe o sociólogo e diretor do SESC São Paulo, Danilo Miranda, na palestra sobre o tema Cultura, Cidadania e Desenvolvimento. Foi uma rara oportunidade de ouvir este que é, sem dúvida, o mais reconhecido gestor cultural do país. Está há 42 anos no SESC, dos quais 27 na direção da instituição. Coordena 32 unidades, 17 na capital e Grande São Paulo e 15 no interior do estado. Segundo Danilo Miranda, quando a cultura é entendida como base do desenvolvimento de uma sociedade, ela é naturalmente valorizada por todos. Eu costumo dizer que o SESC é uma instituição educativa, mas ela não é educativa no sentido da educação formal. Professor, aluno, escola, uniforme, caderneta, etc. É uma instituição educativa através do que eu chamo de educação informal, ou educação contínua, que é o processo da cultura. É o processo que diz respeito àquilo que tem que acontecer antes da criança entrar na escola, que começa no momento que ela nasce e que começa a interagir com seus familiares, sua mãe, sobretudo, e só termina no dia que a gente diz tchau para o mundo, ou o mundo diz tchau para a gente. Só. Então, ele passa pelo momento da educação formal e vai além. Esse processo da educação permanente, esse conceito da educação contínua ou permanente ou informal, é um conceito muito desenvolvido hoje em dia e fala mais ou menos do seguinte: o processo educativo é permanente, ou seja, não adianta nós pensarmos que acabou a escola, acabou a educação, nós estamos resolvidos. E a cultura tem uma relevância, um papel, um significado nesse processo absolutamente fundamental, conforme eu tentarei demonstrar e tentarei convencer aqueles que eventualmente não concordam comigo. O SESC está inaugurando sua nova unidade em São Paulo, no bairro Bom Retiro. O local é conhecido hoje popularmente como a Cracolândia. Apesar de fazer parte da história da capital paulista, é um lugar que deteriorou-se por causa da desvalorização imobiliária. Quando eu dei a volta para chegar, eu vi diante de mim um quadro dantesco, uma coisa que você não imagina, os piores quadros que você pode imaginar. Uma multidão de pessoas maltrapilhas, largadas totalmente, né? Carroças, muitos carroceiros desses que circulam pela cidade catando resíduos e catando lixo reciclável, papel, lata, etc., etc. Então, era uma coisa que chocava. O carro, para passar no meio ali, corria algum risco. Corria risco. A pé, eu não arriscaria passar. À noite, proibido, absoluto e totalmente. Aquela multidão está ali. E nós estamos instalando uma unidade ali próximo. Serão eles que vão frequentar? Certamente não os frequentarão. Nós teremos que criar algum tipo de programa para poder interagir com essa população. Conclusão: existe um mundo à volta da gente que a gente não tem, muitas vezes, a consciência do que está acontecendo. Então, a consciência que a gente, como pessoa, como grupo social, como sociedade, como governo, como país inteiro, muitas vezes não percebe o que está acontecendo à volta, o que está acontecendo no mundo. Danilo, você tocou num assunto interessante, que é a questão do acesso, não é? Como é que você acha que pode ser ampliado? Logo o SESC, que tem isso muito claro na sua origem, pode ser ampliado para outras áreas no Brasil? Muito bem. A grande missão da política cultural, ela tem alguns pontos orientadores. E talvez o primeiríssimo de todos seja a questão do acesso, a facilitação, a abertura da porta. A ideia do Sesc Pompeia é o que eu falo sempre para quem conhece. É uma rua que entra. A cultura tem que lidar com isso. A cultura não pode ser fechada, embotada, enclausurada, isolada. Ela tem que permitir
que as pessoas entrem, cheguem. Cheguem para quê? Para ver, para apreciar, primeiramente, para constituir a plateia, para ser parte da audiência, para ouvir, para ter acesso. Esse é o primeiro movimento. Importante, mas não suficiente. O segundo movimento, participar na criação, se envolver, subir no palco, ser parte também, porque todos nós temos a nossa capacidade também de produzir cultura. Então, nesse sentido, nas mais diversas modalidades, eu não estou falando necessariamente que todo mundo tem que subir no palco para representar como ator, não é isso, ou atriz, nem para dançar, menos ainda, ou cantar, também tem que ser alguém do ramo, ou que tenha que ter condições para isso. Mas todos nós temos a capacidade de criar alguma coisa, de expressar alguma coisa de uma forma artística. Então, o primeiro acesso é o consumo, digamos, é a audiência, é a criação da plateia. E o segundo é a participação, o envolvimento. E, para isso, você tem que ter políticas acolhedoras, tanto para receber como para envolver as pessoas recebidas no processo criativo. Sempre na administração, nas administrações em geral, tanto do nível federal, estadual, municipal, existe muita colaboração. A gente se envolve em muitos programas, realizando ações que possam colaborar, enfim. Existe, por exemplo, uma atividade de formação de gestores na área cultural, que nós colaboramos bastante com o Ministério da Cultura da administração anterior. Há o desejo de uma colaboração cada vez maior. Nós temos um vínculo grande com a política pública, por quê? Porque a nossa ação, embora tenha uma clientela definida, ela tem um caráter de universalidade também, portanto, ela está muito próxima da política pública, e, com muita frequência, nós somos chamados para discutir e debater. Mas, quem sabe, isso possa avançar e melhorar mais ainda. Quais são as reivindicações que estão sendo colocadas hoje por uma sociedade nova que está aí, digamos, pressionando governos, né? Desde os árabes, que estavam pressionando o quê? Por liberdade, por respeito, por valorização do ser humano, Egito, Tunísia, etc., etc. Isso tudo graças a toda essa mobilização possível pelas novas tecnologias que estão aí colocadas. E tem exemplos mais próximos, aqui mesmo, do lado, no Chile. Não sei se vocês estão sabendo, mas no Chile, a juventude e a população está toda se rebelando contra medidas do governo. Em favor de quê? Justiça, em favor de respeito, em favor de consideração, de igualdade. Londres, um país de uma estabilidade, de uma tranquilidade absoluta, esteja acontecendo isso. Isso você não acha que é consequência da ação das redes sociais nesse mundo? Não, novo? sem dúvida, sem dúvida. Porque a revolta ao político já existe há muito tempo. Sempre houve, mas a facilidade da comunicação, eu ia chegar lá, torna quase que imediato o rastilho de pólvora. Muito rapidamente as pessoas se comunicam e se juntam. Isso aconteceu no Egito, aconteceu na Tunísia, aconteceu na Espanha, acontecendo no Chile, aconteceu na Inglaterra e provavelmente vai acontecer em outras partes do mundo. Eu tive essa experiência recentemente coordenando aqui no Brasil o Ano da França no Brasil. Foi uma experiência extraordinária, por quê? Porque eu tive contato com uma realidade muito grande do Brasil inteiro e da França, em particular, para poder juntar as programações todas, né? Muito bem. E eu percebia como a Europa, a França em particular, mas a Europa, tinha um interesse de conhecer, saber e ver. E, no fundo, gente, eles nos admiram. E nos admiram por quê? Não porque a gente... Claro que eles têm críticas, que nós não cuidamos das crianças, não cuidamos da Amazônia, que nós temos um problema, querem vir aqui ensinar para a gente como é que a gente tem que fazer para cuidar da criança, cuidar da Amazônia, cuidar das favelas. Tem muito essa coisa de nós temos uma solução, vamos lá ajudar. Mas, no fundo, eles respeitam e dizem assim, puxa, mas como é que vocês conseguem conviver tão facilmente as pessoas tão diferentes?
com todos os nossos problemas, com toda a Cracolândia, com tudo que nós temos aqui, nós somos um país ainda exemplar para muita gente e para a Europa em particular. O multiculturalismo, que para a Europa é uma ameaça, para nós é uma bênção. E a gente está tomando consciência disso. Temos preconceito? Temos ainda. E ele se manifesta? Se manifesta. De maneira subyacente, com muita frequência. Mas ele tem um repúdio muito mais claro da sociedade do que em outros países. A cultura tem um significado, uma importância muito grande. Ela é geradora de comportamento. Na verdade, ela é mais do que isso. É incentivadora de todos os outros aspectos, inclusive econômicos. A cultura como a manifestação artística. O artista se apresentando, teatro, música, dança. Isso tudo é a sublimação da cultura, é a manifestação mais importante da cultura são as artes, sem dúvida nenhuma. Mas a cultura é mais do que isso. A cultura diz respeito ao nosso comportamento, ao nosso dia a dia, à nossa vida, à nossa língua, aquilo que nós aprendemos, a como nós convivemos, a relação nossa, tudo isso tem a ver com a cultura. Então, a cultura está no centro da nossa vida. Nós começamos a ser um elemento, um ser cultural no momento que a gente nasce. E esse ser cultural recebe influências durante toda a vida, maior ou menor, mas recebe sempre. E passa a influenciar na medida em que também começa a gerar comportamento, influência que vai através do que diz, do que pensa, do que expressa. Então, é uma troca permanente. Essa troca se dá através das mais diversas formas. Então, a cultura está no centro. E não existe nenhum partido político que trabalhe intensamente essa questão do mundo da cultura. Nenhum deles, né? Vocês podem reparar que, se você for pegar um programa, o programa vai ser político e econômico. O cultural entra porque fica feio não ter. Mas é pouca coisa. Pois é, Danilo, nesse sentido, por que esse país sempre deixou a cultura para 18º lugar? Nós vivemos num país em que o Plano Nacional de Livre Leitura, o único Plano Nacional de Livre Leitura já feito até hoje, foi aprovado no final do ano passado. É verdade. Essa é uma questão muito mais profunda, porque diz respeito à formação da nossa sociedade e tem a ver com toda a nossa história, com a nossa relação com o nosso país, a relação com o nosso meio ambiente, a relação que se estabeleceu aqui. Existem alguns documentos importantes, alguns autores que criaram toda uma explicação, né? Os grandes explicadores da nossa realidade. Então, eu divido esses explicadores em, pelo menos, aqueles 3 básicos, os restantes complementares e alguns curiosos. Os 3 básicos, para mim, são Gilberto Freire, que escreveu sobre a nossa formação enquanto povo, enquanto gente, antropologicamente falando, as raízes nossas que vêm da Europa, vêm da África e vêm do mundo indígena. São as 3 fontes que geram o nosso povo. O segundo é Caio Prado, que escreveu sobre a questão econômica e mostra a formação econômica do Brasil. Nós vivemos uma realidade, já desde o início lá, onde a exploração, seja do meio ambiente, seja das pessoas, estava na essência da proposta do modelo. O Brasil foi gerado, quanto país, com um modelo de exploração do meio ambiente e da população mais pobre, mais carente. Escravos, índios, escravos e pobres. E o nosso Sérgio Buarque, pai do Chico, que também faz toda a consideração a respeito dos aspectos mais também antropológicos da criação do homem brasileiro. Eu não acredito que a gente possa ter saída se a cultura e a educação não se juntarem efetivamente. Nós temos um problema grave no país com relação a isso. Mais grave do que a falta de infra dos aeroportos para a Copa do Mundo, hospitais, que também é muito grave, estradas, enfim, tudo que... O nosso problema é um problema de educação mesmo. E educação / cultura. E não existe nenhum programa, efetivamente,
conhecido, claro, existe até alguns esforços por parte de alguns dirigentes de tentar aproximar, mas eu sinto um divórcio, uma carência, uma falta de visão das nossas administrações em nível nacional, estadual e municipal, de não juntarem efetivamente o mundo da educação com o mundo da cultura. Nós temos uma população, gente, de mais de 50 milhões de pessoas envolvidas no mundo da cultura. Alunos de todos os níveis, funcionários e professores, se nós levarmos em conta todos os níveis escolares. É mais de 50 milhões de pessoas. É imensa essa população. O nosso consumo cultural efetivo é baixíssimo em comparação com outros países. A nossa educação não gera consumidores de cultura. E isso é curioso. Ou seja, existe alguma falha no processo que é preciso identificar. Não é só comprar disco, não é só... Mesmo se você levar em conta tudo isso, é pouco em comparação com a quantidade de pessoas que teriam, na educação, a grande ferramenta de introdução ao mundo da cultura. Então, há um divórcio, e esse divórcio tem que ser combatido de maneira prática, ou seja, criando programas juntos. Existem explicações as mais variadas. Uma delas é que o Ministério da Cultura, quando foi criado no governo Sarney, eu creio, e o primeiro-ministro foi até o desaparecido, ele tirou um pedaço do Ministério da Educação, e o Ministério da Educação tem uma verba constitucional estabelecida, né, pela Constituição, 25%, é obrigatório por lei, do orçamento destinado à educação. E a cultura, que era parte desse processo dos 25%, que estava embutida na educação, que tinha, portanto, ações que utilizavam esses recursos de maneira adequada, teve grandes nomes no passado que trabalharam no mundo da cultura dentro do Ministério da Educação, ao sair, foi uma boa ideia para valorizar a cultura, não levou nenhuma forma de obter recursos de maneira adequada. Não tinha um tostão, não tinha nada. Começou do zero. O que significa que, até hoje, é um dos ministérios mais carentes. Não chega a 1% do orçamento. Então, não tem importância. Para que foi destacado, então? Se não era para dar importância, era melhor deixar lá. Penso eu agora. Essa questão da distribuição do recurso e a questão do vínculo tem a ver com a forma de organização e de gestão. Existem recursos, não na cultura propriamente, né? O mundo da cultura carece. Eu acho que falta uma legislação para garantir para a cultura um recurso maior. Tanto que existe uma PL, um projeto de lei, que está em andamento, está em discussão no Congresso Nacional, para garantir, no mínimo, 2% para a cultura do orçamento para o nível nacional, 1,5% para o nível estadual e 1% para o nível municipal. Né, a PL 150, que está em andamento, está em discussão, não sei qual é o estágio dela atualmente. Então, agora, como distribuir? Como fazer chegar isso na ponta? Bom, duas coisas. Primeiro, eu não acredito muito na ação de financiamento direto para a produção artística por parte do poder público. Resumo, o Estado não tem que dar dinheiro para artista, não tem que pagar nada de artista. Na minha opinião. O que o Estado tem que fazer é promover as ações que possam gerar atividade para os artistas. Através de quê? Através de leis de fomento, através de incentivo, através das mais... Mas o Estado, diretamente, é muito complicado, porque o dinheiro do Estado ele tem que ser distribuído de uma maneira absolutamente isonômica, justa, igual para todos. A cultura está relacionada à questão do bem-estar. Por isso, é preciso incentivar a busca permanente da felicidade. A questão do bem viver, como fala Morin, a questão da qualidade de vida, que é um conceito ligado um pouco ao mundo do meio ambiente, mas tem a ver com a satisfação pessoal. E com uma palavrinha que no passado foi mais importante, que a gente algumas vezes usa, mas que tem vergonha de usar, que é um conceito de felicidade, de busca de uma vida melhor.
E esse é um conceito de felicidade. A gente precisa ter coragem de dizer, bem-estar é isso, é você estar bem. Você é feliz? Você tem bem-estar? Ou seja, você procura melhorar as coisas à sua volta para que você se torne uma pessoa melhor para você mesmo, para o outro ao seu lado e para todo mundo? Essa é a questão central do ser humano. E é isso que está um pouco na berlinda hoje em dia. Cultura que não provoca não é cultura, diz Morin mais uma vez. A cultura tem que provocar. A arte tem que provocar, a arte tem que balançar. A arte consagrada é muito bom de ver. Viu, registrou, acabou. Ponto. Livros à mão cheia. E manda o povo pensar. O livro caindo na alma. É germe que faz a palma. É chuva que faz o mar. Bom, a sugestão minha é a seguinte. Primeiro, temos que incentivar de maneira muito intensa a leitura no Brasil. Cada vez mais. Leitura em todos os meios, em todas as mídias, que agora a gente não pode falar em todos os meios, né? Todas as mídias, né? Real, virtual e o escambau. Muito bem. A leitura é fundamental porque ela transmite, você tem condições de poder, através daquilo. Então, tem que incentivar de uma maneira forte, um choque de leitura, um choque de livro no Brasil, um verdadeiro choque de livro. Isso seria não apenas incentivar a leitura, mas distribuir efetivamente e fazer as pessoas se interessarem pelo hábito de ler. E sabendo que a leitura não é uma coisa apenas romântica, simples, que vai trabalhar com o imaginário, mas tem a ver com o dia a dia das pessoas, tem a ver com a reflexão sobre a nossa realidade, tem a ver com os nossos problemas, tem a ver com nossos problemas políticos, sociais, econômicos e tudo que a gente faz. Mas eu acho que da literatura nasce muitas outras linguagens. Da literatura nasce o teatro, da literatura nasce o cinema. Até a dança, de alguma forma, nasce também da literatura. Escola básica, cultura, tudo isso tem a ver com investimento na pessoa. Na pessoa. Investir nos recursos humanos, nas pessoas, na capacidade das pessoas se desenvolverem. Agora, esse investimento não é um investimento apenas para capacitar a pessoa para um trabalho, mas é para preparar a pessoa para a vida. Esse é o equívoco. E se nós estamos falando de vida, nós estamos falando de tudo que diz respeito ao ser humano. Cultura que não provoca não é cultura, diz Morin mais uma vez. A cultura tem que provocar. A arte tem que provocar, a arte tem que balançar. A arte consagrada é muito bom de ver. Viu, registrou, acabou. Ponto. Importante. Ponto. Mas a arte que nós produzimos hoje, essa arte tem que provocar quem vem aqui, quem olha. Como? Através de linguagens adequadas, através das mais diversas formas. A dança, a música, o teatro, as artes visuais, todas elas estão aí provocando aos montes. E os artistas mais expressivos são aqueles que conseguem realmente fazer pensar.